Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente eu creio que sim. Já começo dizendo que para mim, mais uma vez, é uma grande honra e uma enorme satisfação estar presente aqui com vocês por mais desta oportunidade. E já aproveitando esta mesma oportunidade, eu também humildemente aqui já quero te agradecer pela sua audiência e também por todo o teu carinho. E se você for um inscrito aqui no canal, muito obrigado, que o Santo Deus de Israel te abençoe aonde quer que você esteja, independente se você estiver no Brasil ou até mesmo fora dele. E caso você seja um visitante por aqui e quiser fazer a sua inscrição, basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações deste canal, na exata medida em que eu for postando alguns vídeos. E agora, meus queridos, eu trago para todos vocês uma excelente notícia. Nesse momento, com a graça e a misericórdia divina, eu vou estar tendo a honra de compartilhar mais uma mensagem, mais uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para dentro do teu coração. Porém, antes de ministrar a mensagem, a palavra de Deus para o teu coração, eu gostaria de aqui humildemente pedir alguns favores especiais e essenciais para cada um de vocês. O primeiro favor que eu peço para todos é para que vocês claramente venham compartilhar esses vídeos com as pessoas que vocês amam. E também, é claro, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, até porque o like é importante para o crescimento desse canal aqui dentro desta plataforma. Contudo, antes de fazer isso, eu gostaria que você ficasse tranquilo. Digo isso porque eu farei a leitura daqui, porém você vai ter a chance e a oportunidade de me acompanhar daí. Então, sendo assim, vamos lá. O texto que nesse momento eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 27 apenas. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Somente até aqui. Bom, meus queridos, como vocês observaram, nesse momento eu acabei de fazer uma leitura bastante importante para o sermão que nesse momento eu irei transmitir, eu irei passar para a tua vida. Porém, antes de transmitir a você aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, eu gostaria de falar um pouco acerca do nosso Mestre, um pouco acerca daquele que nos reconectou ao nosso Pai, ao nosso eterno Criador. Meus queridos, sabemos que Jesus ele passou um breve tempo aqui nessa terra. Ele passou mais precisamente exatos 33 anos por aqui. No entanto, quando ele esteve aqui, a gente claramente percebe que ele deixou para a humanidade como um todo um grande legado. Legado esse que até hoje é marcante na história da humanidade, na história de toda a nossa sociedade. Porém, uma das coisas que me chamam a atenção acerca do ministério de Jesus foram os seus muitos ensinamentos e também os seus muitos milagres que ele operou aqui na terra. Porém, quando você analisa, quando você observa atenciosamente o ministério de Jesus, você logo vai perceber e entender uma coisa muito interessante e importante. Jesus, ele não andava sozinho. Jesus, ele não estava sozinho. Ou seja, ele acaba escolhendo 12 homens, 12 ajudantes para o ajudarem, para o auxiliarem em seu poderoso ministério aqui na terra. E logo depois de fazer essa incrível escolha, meus queridos, verdadeiramente aonde Jesus passava, aonde seus discípulos passavam, grandes coisas aconteciam, grandes milagres aconteciam. Milagres esses que hoje estão catalogados dentro deste livro que é o livro mais poderoso já criado, ou seja, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porém, nesse momento, eu gostaria de estar falando acerca de um acontecimento bastante importante que ocorreu, que aconteceu e que claramente também está catalogado, registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, meus amigos, quando nós paramos e analisamos atenciosamente a Bíblia Sagrada, quando nós analisamos atenciosamente o ministério de Cristo aqui na Terra, então nós poderemos rapidamente chegar a uma conclusão. É que o nosso Mestre amado Jesus, juntamente com seus discípulos, eles trabalhavam de uma maneira bastante intensa. E uma outra coisa que claramente tem me chamado a atenção é que esse tipo de rotina bastante puxada certamente causava nessas pessoas um grande desgaste, um grande cansaço físico. E ao analisar uma passagem bíblica bastante conhecida, você rapidamente vai entender que isso realmente ocorreu. Nós vamos ver que Jesus, o nosso Mestre, ele estava operando um grande milagre. Porém, esse milagre não é qualquer milagre, é um milagre verdadeiramente histórico e marcante. Eu estou claramente me referindo à primeira multiplicação dos pães e também dos peixes. Porém, quando você olha, quando você analisa o final desta passagem, você vai ver que Jesus, juntamente com seus discípulos, já estavam no final do dia. E eles claramente estavam muito cansados. Então, o que Jesus faz?
Quando nosso mestre operava um milagre, ele tinha um determinado costume esse de se retirar para orar no meio da mata, para buscar a presença do Pai. Porém, os seus discípulos eles tiveram que tomar uma outra atitude. A atitude essa de pegar um barco e atravessar um rio, porque eles tinham que chegar a um outro destino, para poder fazer a vontade do Pai, para poder fazer a obra de Deus. Porém, no meio do caminho, em meio à viagem, acontece algo inesperado. A palavra de Deus relata que de repente se levantou uma tempestade. E essa tempestade não era qualquer tempestade, não senhor. Essa tempestade era uma tempestade muito forte, era uma tempestade completamente assustadora, a ponto dos próprios discípulos pensarem que eles não iriam sobreviver, que eles iriam morrer naquela situação. No entanto, na verdade, na realidade, nós imediatamente vamos perceber que não foi nada disso que aconteceu. Não, muito pelo contrário. O que aconteceu a partir daquele momento foi algo sobrenatural, algo marcante, algo que realmente acaba entrando para a história e também para as páginas da Bíblia Sagrada. Jesus milagrosamente aparece andando por cima do mar. E de acordo com a santa e bendita palavra de Deus, você vai notar que um dos discípulos até chegou a pensar que Jesus ele era um fantasma, quando na verdade nós sabemos e entendemos que não se tratava de nenhuma assombração. E aí, meus queridos, que em meio àquela tempestade, Jesus ele teve que se identificar para os seus discípulos. E é nesse momento que ele acaba pronunciando a frase que eu acabei lendo com vocês há instantes atrás. E a frase que Jesus cita, que Jesus fala, é exatamente essa: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Então, como vocês estão observando, meus queridos, eu nesse momento acabo de pousar exatamente no versículo ao qual nós acabamos de ler há instantes atrás. Agora oficialmente chegou uma parte muito importante desse vídeo. Ou seja, agora mesmo eu vou estar pegando algumas partes desse texto e vou estar fazendo uma aplicação. Ou seja, eu vou estar pegando esta parte do texto e trazendo agora para os nossos dias atuais. Já não é segredo que um dia o Espírito Santo ele trabalhou em nossos corações. Então, como diz a própria palavra, o Espírito Santo ele nos convenceu que nós estávamos no mundo do pecado, ele nos convenceu que nós estávamos errados. Então, nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. E aí, como eu venho falando em outros vídeos do canal, Jesus então ele nos pega e verdadeiramente nos dá um banho. Ele nos limpa de tudo aquilo que não provém dele, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim. E agora eu vou falar acerca de uma coisa bastante importante. É que mesmo assim, logo depois de ter aceitado a Cristo, meus queridos, haverá dias em que inevitavelmente os ventos vão alcançar o nosso barco, os ventos vão alcançar a nossa vida, os ventos vão alcançar a nossa história. E espiritualmente falando, o que poderia ser o vento? O que poderia ser a tempestade em nossas vidas? Eu entendo que a chuva e o vento, eles podem ser analisados da seguinte forma, da seguinte maneira. Espiritualmente falando, vento muitas das vezes significa um momento de crise, significa um momento de adversidade, um momento complicado na vida de todo servo de Deus, na vida de todo cristão. E uma outra coisa muito interessante a se dizer, meus queridos, é que o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele nos alertou sobre dias assim, ele nos alertou sobre tempos assim. Até porque ele mesmo disse que neste mundo, nós os cristãos, teríamos aflições. Porém, nós não devemos abaixar a cabeça em meio a essa situação. O próprio Jesus Cristo ele também nos deu uma orientação. É para que cada um de nós venhamos ter bom ânimo, porque se ele venceu, claro, nós também venceremos. E a própria Bíblia também nos afirma o seguinte, que em Cristo nós somos mais que vitoriosos, nós somos mais que vencedores. Porém, o que eu realmente quero falar nesse momento, aqui nesse vídeo, é acerca dos momentos de crise, é acerca dos momentos de tempestades que poderão e que podem atingir todo e qualquer cristão que caminha sobre a face da terra. E agora, nesse momento, esta parte da mensagem é especialmente para você, que nesse momento pode estar atravessando aí um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo de tempestade na sua vida e na sua história. Olha, eu particularmente não te conheço e você também não me conhece. Porém, contudo, no entanto, eu estou aqui através dos meios de comunicação ministrando uma palavra do céu para a tua vida. E hoje, através da minha humilde vida, o Espírito Santo de Deus manda eu te dizer o seguinte,
que em meio a esta tempestade, em meio a esse tempo de crise, em meio a essa turbulência, você não está sozinho. E muitas das vezes, em meio a esse tempo de crise, muitas pessoas olham para a direita, olham para a esquerda e parecem que elas estão sozinhas. Parecem que realmente vai ser o fim. Parece que realmente está tudo acabado. Parece que realmente vai estar tudo perdido. Quando na verdade, quando na realidade, nós não estamos sozinhos. Porque há um ser todo-poderoso que em meio à tempestade, em meio às batalhas da vida, realmente não tira os olhos dos seus servos, não tira os olhos daquele ao qual ele tem escolhido. Ou seja, eu automaticamente estou me referindo ao nosso Mestre, Jesus Cristo de Nazaré. E eu tenho consciência de que nesse momento muitos estão me assistindo e em alguma área de sua vida, de sua história, eles estão passando, eles estão atravessando por uma crise muito forte, por uma crise pesada. Porém, se você está passando por uma crise, se você está enfrentando uma crise, eu aqui humildemente, debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu tenho uma notícia para entregar para você. A sua família pode estar em crise. O seu trabalho pode estar em crise, o mundo, a terra, o planeta pode estar em crise, mas a notícia que eu te trago é: o céu não está em crise. E aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o dono do céu, ele está te vendo e te observando. E ele não tira os olhos de você. E além de não tirar os olhos de você, ele está atento ao teu clamor, ele está atento às suas orações. E ele te vê, ele te enxerga em todos os momentos na sua vida, em todos os momentos da sua história. Então, sendo assim, você não tem o que temer. Nesse momento, eu gostaria que você acalmasse o seu coração. Acalme o teu espírito e saiba que mesmo em meio a essa crise, mesmo em meio a essa tempestade, você não está sozinho. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está com você agora. Ainda que humanamente pareça que você está sozinho, ainda que humanamente pareça que ninguém está te vendo, ainda que humanamente pareça que você está abandonado, não, você não está abandonado. Até porque, como estou falando, existe um ser todo-poderoso que realmente não tira os olhos de você para absolutamente nada. E digo mais, é mentira do diabo, é mentira do Satanás, quando ele tenta colocar na tua cabeça que você está sozinho. Quando ele tenta colocar na tua cabeça que mesmo em meio ao momento mais difícil, você está abandonado. Você não está abandonado. De forma alguma, de jeito nenhum. E agora eu vou estar falando de uma outra coisa bastante importante que o Espírito Santo nesses últimos tempos, nesses últimos dias, tem colocado em meu coração. E o que ele tem colocado em meu coração, meu querido, também é uma coisa que em particular eu também tenho observado. É que é exatamente em tempo de crise, é exatamente no tempo da dificuldade que muitos cristãos acabam crescendo espiritualmente. Agora, por que esse crescimento espiritual acaba ocorrendo, acontecendo em meio a uma tempestade, em meio a uma crise? A resposta para isso é relativamente muito simples e fácil de se responder. Até porque é em meio à crise que o cristão ora mais, é em meio à crise que o cristão ele busca mais, é em meio à crise que o cristão ele arruma tempo para orar, é em meio à crise que o cristão muitas das vezes acaba se tornando mais próximo, mais íntimo de Deus. Quando na verdade, na realidade, isso não pode acontecer. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Nós temos que buscar entendimento e intimidade com o nosso Pai em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa história. Independente se a gente estiver atravessando um tempo de vacas magras ou tempo de vacas gordas. Não, em todos os momentos nós temos que ter comunhão com o Eterno. Nós temos que ter comunhão com o nosso Pai. Nós temos que ter comunhão com o Todo-Poderoso. Porém, lamentavelmente, meu querido, você tem que concordar comigo que existe uma classe de pessoas que realmente só buscam a Deus no tempo da dificuldade, só buscam a Deus no tempo da dor. E é aí que eu entendo do porquê o nosso Deus permite certas crises, certos momentos de dificuldade na vida do cristão. É justamente para que esse cristão venha se aproximar ainda mais. É justamente para que esse cristão venha estar mais próximo. É justamente para que esse cristão venha se alimentar mais da palavra, venha se alimentar mais daquilo que é bom, daquilo que é agradável aos olhos do Eterno. E aí, meu amigo, muitas das vezes sem perceber, por conta da oração, por conta do jejum, por conta da busca, por conta da intimidade com o Eterno, mesmo em meio aos momentos de crise, alguns cristãos muitas das vezes acabam crescendo espiritualmente. E é aí, meus queridos, que muitos cristãos ficam fortes no sentido de ter experiência em certas ocasiões.
no sentido de ter experiência em algumas batalhas da vida. E é exatamente aí nesse momento que o próprio Deus muitas das vezes coloca outras pessoas em nossos caminhos. E a nossa missão, claramente, é ajudar essas pessoas. A nossa missão, claramente, é socorrer essas pessoas quando essas pessoas estão no momento de apuro, quando essas pessoas estão no momento de dificuldade, quando essas pessoas estão em crise. E é exatamente isso que o grande Deus espera de cada um de nós nesses últimos tempos, nesses últimos momentos antes do arrebatamento da igreja. O que Deus espera de mim e de você, meu querido, é que nós não ficamos de braços cruzados. Não, o que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos estender a mão para aquele que nesse momento está sofrendo. É que nós venhamos estender a mão para aquele que nesse momento está precisando de ajuda. E realmente é isso que ocorre nas nossas vidas. As pessoas vêm em nossa direção pedindo um socorro, pedindo um auxílio. E aí quando você para analisar atenciosamente a vida dessa pessoa, você logo percebe e entende que você já passou por aquela fase. E por você ter passado aquela fase, você vai ter experiência suficiente para orientar essa pessoa, baseando-se, claro, na palavra de Deus, baseando-se, claro, na Bíblia Sagrada. E quando isso acontece, meu querido, quando você estende a mão para alguém e esse alguém é alcançado pelo poder de Deus, o nome do nosso grande e poderoso Deus, com certeza, Ele é engrandecido e exaltado através de cada uma de nossas vidas. E é exatamente isso que o grande Deus espera da igreja mundial e brasileira nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de crise. E eu volto a repetir aqui, meu querido, você nesse momento pode estar em crise em alguma área da sua vida. Você nesse momento pode estar em crise em alguma área da sua história. Esse mundo, nesse momento, está em crise. Esse mundo, nesse momento, está em dificuldade, está em desespero. É só você ver aí os jornais, é só você ver aí os noticiários e você vai ver que esse mundo, ele está em guerra. Esse mundo realmente está precisando de Jesus, está precisando ouvir a palavra de Deus. Portanto, eu reafirmo aqui, o mundo, o planeta Terra pode estar em crise, porém o céu não está em crise. Até porque o dono dele está nos vendo e nos observando diariamente. E sendo assim, para terminar esse vídeo, meus queridos, o próprio Jesus em pessoa, através da minha vida, através dos meios modernos de comunicação, ainda diz mais para você. Eu estou aqui, estou do seu lado, sou eu, não temas. E se Deus está com você, se Jesus está com você, meu querido, pode ter certeza de uma coisa. Pode vir a crise que for, pode vir a tempestade que for, pode vir o vento que for. O teu barco não vai afundar, a tua casa não vai afundar, a tua vida não será tragada pelo vento, pela dificuldade e pela tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus está com você. Bom, meus queridos, essas aqui então foram as minhas simples e humildes palavras. Nesse momento, então, eu vou me despedir de cada um de vocês. Porém, antes de ir embora, antes de oficialmente me despedir de cada um de vocês, eu gostaria de, como sempre, fazer um trato especial e específico com cada um de vocês. Vamos fazer assim, eu oro por você e você ora por mim. Sendo assim, meu querido, até a próxima oportunidade, se assim o poderoso e eterno Deus de Israel, com a sua misericórdia porventura, me permitir. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com meu abraço. Tchau!